Mesa da Palavra, reflexões para o Evangelho do domingo da festa da exaltação da Santa Cruz. O instrumento de seu suplício é símbolo de salvação. Em um assalto, o jovem foi covardemente assassinado. Uns dias depois, ao passar cabisbaixo pelo local do crime, seu irmão deparou com estranha visão. O cabo de um punhal aparecia no canto do bueiro à frente. Apanhou a arma, sem dúvidas que o instrumento causador da morte do humano. Enquanto caminhava, sentiu estranho e mórbido desejo. Por que não emoldurar a faca, expondo-a na parede da sala? Obviamente que ninguém concordou com tal desatino e o punhal foi entregue à polícia. Celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Há que se refletir, este é o convite que lhes faço, sobre o paradoxo desta expressão. O instrumento de suplício no qual o Salvador morreu é objeto da nossa celebração. A cruz, para aquele povo, era a mais vil dentre as variadas formas de matar usadas, e eles eram bem criativos. Era gente, há de se convir, bastante criativa mesmo nessa arte de matar. Não será sem motivos que Paulo, uns tempos depois, perderá a cabeça. Como cidadão romano, por mais terrível que pudessem ser as acusações, jamais ele poderia ser levantado no madeiro, como eles diziam. Isso era aviltante para um cidadão romano. Sabedores dessa conjuntura, compreenderemos melhor a conversa contada por João do Senhor com um líder judeu, o nosso Nicodemos. Jesus, mais uma vez, nos alerta para os sinais dos tempos. Reparava, sem dúvida, nos sinais de crise em relação ao seu modo de proceder. Sentia estar chegando, perdoem aqui o trocadilho, numa encruzilhada, e dela, a menos que fugisse da missão, terminaria morto. Por conta disto, já profetiza a Nicodemos o que previa para si. Sim, sabemos que o evangelista registrará sua morte tempos depois de acontecido. Quando nos escreve a história, ela já era motivo de reflexão fazia tempo entre os primeiros cristãos. Daí, motivados pelo desconforto dos judeus convertidos com a morte do Filho de Deus, em instrumento tão indigno, as comunidades sentiam a necessidade de enfatizar a profecia da cruz. No Primeiro Testamento, buscaram a inspiração para aquela ocorrência. Na primeira leitura, vamos ver o povo hebreu no deserto reclamando e se voltando contra Deus. A fome, os perigos representados pelas serpentes, somados aos imensos sofrimentos daquela gente, peregrinando, geraram saudades da escravidão. Daí a ordem de Deus a Moisés, que moldasse uma serpente de bronze e que os feridos, ao olhá-la, então pudessem ser curados. Obviamente que se trata de linda metáfora. Não podemos cair na leitura fundamentalista das palavras de Deus. Cabe indagar, então, que serpentes eram essas a picar o povo? Sim, havia os animais peçonhentos, mas será que eram os que mais matavam, entre aspas, os judeus? A dúvida, a descrença, a paralisia diante das dificuldades, a vontade de retornar ao comodismo de uma vida sem sentido como escravos lá no Egito.
Será que não eram pecados assim aqueles que seriam salvos ao se mirar tal serpente de bronze? Na segunda leitura, em seguida, Paulo nos falará em lindo hino deste esvaziamento total de Deus se fazendo humano, um de nós. Como gente, se tornou sujeito às vicissitudes da humanidade, até mesmo à possibilidade da morte mais terrível e dolorosa daqueles tempos. A gente ainda que vê a cruz como fatalismo, como se Jesus teria mesmo que morrer nela. Como morrer nela. Quem observa assim este mistério passa a crer numa predestinação do Senhor a este suplício. Esquece-se de que, quando a Trindade Santa envia o Filho à Terra, obviamente que sonhava ser ele acolhido por todos nós. Um Deus que raciocinasse diferente disso seria sádico. Pensemos um pouquinho. Jamais seria o nosso Deus. O Pai é todo bom, é amor. João afirmará isto. Bondade e amor jamais enviariam um filho para o sacrifício. Nós que não somos tão bons assim, levaríamos um filho para a morte? Lembremos-nos da cena de Abraão levando Isaque para entregar a Deus. Na cabeça daquele rude homem estava a noção de que Deus se comprazia com o sangue dos filhos. Negar este envio confiante seria o mesmo que considerar que não temos liberdade, que a gente se torna, assim, meros fantoches em mãos superiores. Que tal um pouco de sonho para entendermos melhor este ponto? Com os olhos da imaginação, contemplemos a seguinte cena. A humanidade, encantada com as palavras de Jesus, aceita segui-lo. O mundo, então, a partir da sua periferia, a sofrida Palestina, que continua a sofrer tanto hoje, meu Deus, vai se transformando até que haja verdadeira paz, a justiça aconteça e seja plena a presença amorosa de Deus. O pecado não habitaria entre nós e, numa outra metáfora, o lobo pastaria com o cordeiro. É da condição humana a morte. Algum dia Jesus iria morrer, mas então o Pai, nesse nosso sonho, não teria ressuscitado um homem de 30 e poucos anos. Provavelmente tal mistério, eu gosto de imaginar, teria se dado ressuscitando um sábio velhinho, levando-o para a sua glória. Um sábio velhinho já bem avançado de idade. Quem sabe esta imagem que muitos possuem de Deus Pai, um idoso de longas barbas, poderia ser esse Jesus idoso que seria resgatado, né, pelo Pai. Não seria esta do Filho uma imagem da morte se nós o tivéssemos aceitado? A exaltação da cruz se dá não por conta de ela haver sido instrumento do suplício de Jesus. Ela se torna santa porque se faz símbolo da salvação na medida em que acolheu no seu corpo aquele que, como participantes da humanidade, também nós fizemos morrer. Perguntas para ajudar a nossa reflexão. O que significa a cruz para mim? De que serpentes, entre aspas, necessito ser curado? Sinto a cruz como fatalidade ou creio pudesse ter sido de forma menos traumática a salvação? Um bom domingo e uma boa semana a todos e todas.